Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos muito bem, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Espero que, né, a gente esteja caminhando aí, né, de maneira adequada, né? Espero que vocês estejam gostando da aula e dos conteúdos, né? Fico muito satisfeito, né, quando eu faço uma aula, né, apesar de eu não ter um feedback direto de vocês, mas acredito que a gente esteja evoluindo bem, né? Passo a passo, gradativamente, nós estamos construindo, né, o conhecimento, tá certo? Então nós vamos hoje fazer mais uma aula dentro da nossa programação e gostaria agora de mais uma vez discutir com vocês aqui, né, o nosso calendário, tá? Hoje nós estamos no dia 22 e vamos falar sobre orçamento, demonstração de resultados, e iremos falar também, né, do nosso softwarezinho lá. Então a gente vai acabar trabalhando um pouquinho, né, com o nosso software mais no final da aula, tá certo? Mas antes de nós iniciarmos a aula, eu gostaria de retomar o assunto da aula passada, que também é tema dessa aula. E na aula passada nós falamos sobre o orçamento, né, e nós começamos a aula passada falando, né, de uma visão geral, ou seja, como que o orçamento é projetado para o período de um ano. Ele é um grande documento, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta, né, de trabalho e de gestão para o gestor, para a organização e assim por diante, né, para o empresário que queira usar de todo esse conhecimento, né, com um propósito muito claro de fazer com que a empresa tome as rédeas, né, do processo. E fiz até uma pequena anotação aqui. Eu acho que é importante retomar a partir dessa visão geral a questão de empresa, né? Então, o que é uma empresa? A empresa é um conglomerado que ela tem três grandes estruturas ou três grandes pilares, propriamente dito, dentro da sua conjectura, né? Nós temos a questão cultural da empresa, né, e a questão cultural de uma maneira muito simplória, me perdoem até o termo, mas é o jeitão da empresa ser, né, o jeitão de conduzir os negócios. As empresas têm um segundo pilar que eu considero o processo, né, o processo é a metodologia que ela adota, e um terceiro pilar são as pessoas, né. Então toda a empresa ela é um composto, né, dessas três estruturas: cultura, processo e pessoas. E além disso, né, isso por si só não funciona sozinho, a empresa sozinho, de maneira empírica. A empresa precisa de todo um processo que nós chamamos de gestão, que nós chamamos de administração. E dentro da administração, evidentemente que existem várias ferramentas, e entre essas ferramentas, o orçamento, né, em suas várias características, me parece ser uma das mais importantes, né, para se entender e para se melhorar os resultados, tá? Então, sobre essa grande definição que vocês estão vendo na tela aí, a visão geral que nós, enquanto administradores, temos da importância do orçamento, tá certo? E aí eu trouxe para vocês na aula passada a definição do Catelli, que dizia que os orçamentos devem expressar quantitativamente os planos de ação. Ou seja, como que a empresa vai, a partir dos números, né, a partir dos dados, trabalhar, né? Aquilo, né, dentro dessa projeção, onde existe a reflexão das diretrizes que a empresa trabalha, dos objetivos da empresa, as metas dessa empresa, né, quais são as políticas estabelecidas para a empresa trabalhar para o período, tá? Então, tudo isso molda, né, o nosso pensamento enquanto questão orçamentária. E a aula passada ainda teve, né, como mote, né, uma metodologia, né? E aí convido vocês a pensar mais uma vez sobre aquela questão, né? Então, a empresa, nós temos cultura, processo e pessoas. A cultura é a maneira com que a empresa age, o processo é o método. E aqui eu comentava com vocês que esse era uma metodologia que para mim faz muito sentido e que eu gostaria que vocês conhecessem. Então, todo o processo de orçamento, a partir dessa linha de raciocínio, ela vai começar pela comunicação, pela distribuição, né, onde
os órgãos, né, as seções, né, os departamentos da empresa começam a participar, eu elaboro as projeções, faço a apresentação junto à diretoria, se há aprovação, isso efetivamente parte para a execução, se não há aprovação, a gente repensa todo esse processo, né? Isso começa mais ou menos um trimestre antes do final do ano, estamos falando então aí em setembro, de setembro em diante a gente já começa a pensar sobre orçamento, tá? E a partir do momento que a execução se delineia, tem todo um acompanhamento, né? Que é esse círculo azul que vem para fechar todo esse processo, tá? Então isso nós discutimos, né, na aula passada. E isso nos abre um leque para vir para a aula de hoje, né, que vamos continuar falando de orçamento, mas no entanto vamos desenvolver algumas questões das demonstrações contábeis no sentido de entender as relações que nós temos, né, ao montar o orçamento, entender as demonstrações de resultado. Não quero e não vou entrar nas questões aqui de DRE, né, de análise de DRE e assim por diante, até porque não me julgo sabedor desse processo, né, de maneira profunda. E uma vez que vocês, né, têm aí professores que são de toda a área contábil, que são muito mais competentes para elucidar sobre tal elemento contábil. Então, eu vou me deter a algumas frações, algumas pinceladas que nós vamos fazer a partir da leitura de orçamentos, dos demonstrativos de resultado, para fazermos, né, uma projeção futura. Tá certo? Então, o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é a questão do orçamento. Ela não é uma condição dissociada do planejamento, né? A mágica de toda a organização acontece em função, né, e pela condição ideal de um orçamento bem delineado em função do seu planejamento, ou seja, daquilo que a empresa espera atingir num exercício futuro. Então, quando nós falamos de planejamento, eu estou falando da capacidade que eu tenho em ver o meu orçamento, fazer a leitura, né, interpretação dos números que foram definidos no planejamento estratégico. Ou seja, o orçamento ele tem a competência de pegar e prever as receitas, as despesas, o resultado, o balanço patrimonial, o capital de giro para o próximo ano, né? E a partir disso, o administrador ele consegue tomar as decisões, né? É evidente que visualizando o futuro através do orçamento, o gestor ele pode planejar de maneira estratégica com mais facilidade. Mas, no entanto, isso não quer dizer que o processo se torne mais fácil. Talvez não é uma bola de cristal, não é isso que nós estamos falando. Talvez o orçamento ele seja uma grande ferramenta estratégica dentro da gestão de empresas, que é como se eu tivesse delineado, feito uma lista de tarefas, e é isso, né, que dentro do processo, com alvos a serem atingidos, né, com perspectivas a serem alcançadas. E o orçamento, tendo ele cada ponto sendo direcionado de maneira adequada, ele deve e com certeza trará, né, uma proximidade com aquilo que você deseja. Então, se eu estou falando do orçamento de vendas, seria a minha projeção de vendas. Se eu estou falando do orçamento de produção, é da mesma situação, do capital de giro, do caixa e vice-versa. Tá ok? Então o orçamento ele tem essa competência de transformar os números que eu trabalhei lá no planejamento estratégico como uma grande meta, e talvez ele consiga transpor e colocar eles colocar esses números sobre uma realidade mais tangível. E eu arrisco a dizer para vocês aqui que em alguns momentos eu chego a pensar que quando se fala de planejamento estratégico e a gente não vê esse planejamento estratégico acontecendo, me parece muito que faltou às organizações definirem orçamento, né? Eu me recordo que no final de 2019 eu tive participando, né, de um processo de consultoria na região de Videira, né, numa grande cooperativa, e
E ficou muito claro e evidente para mim que naquele momento eu estava fazendo o planejamento para o ano de 2020, né, ajudando eles a construir uma linha de raciocínio para o ano de 2020, e eles me apresentaram, sem muita complexidade, né, sem muita firula, né, o orçamento para as várias áreas, inclusive para a área de treinamento. Então, a área de treinamento tinha um orçamento delineado, o que era a projeção, como que ia ser gasto e assim vice-versa. E ficou muito claro para mim que aquela empresa estava no caminho certo, né? E ela estava indo bem. Porque o que me chamou a atenção é que a ideia não era se discutir a melhoria da empresa. A ideia era fazer o planejamento. Né? E nós começamos a pensar sobre o planejamento naquela ocasião a partir dos orçamentos. Então, o ponto 1 foi me apresentado os orçamentos, o ponto 2 vamos criar o planejamento a partir do orçamento. Então, vejo que algumas empresas adotam o planejamento e tentam enquadrar tudo dentro do planejamento. Algumas outras empresas partem do orçamento e aí começam a delinear o planejamento. Tá certo? Ficou claro para vocês? Muito bem, então vamos dar sequência, tá ok? Bom, então agora, né, criando todo esse entendimento, nós vamos trabalhar um pouquinho com alguns tipos de orçamento, né, conhecer um pouquinho sobre alguns tipos de orçamento. É evidente que nós não vamos trabalhar com todos, né, eu preparei um conteúdo aqui que talvez seja o que vai esclarecer mais sobre, né, a importância do orçamento dentro do planejamento da organização. E eu vou convidar vocês, então, a entender comigo aqui o seguinte. Ó, passou uma a mais aqui. Então, os tipos de orçamento. Então, nós temos basicamente 4 tipos de orçamento. Né? O orçamento de vendas, o orçamento de produção, o orçamento de capital e o orçamento de caixa. Tá certo? Então, qual é a definição de cada um desses tipos de orçamento? O orçamento de vendas, na verdade, ele declara, né, de maneira muito lúcida, né, qual é o desejo ou qual é o planejamento para as vendas do próximo exercício. Né? Ele constitui, de certa forma, a peça-chave para elaborar os outros orçamentos. Então, sem eu determinar qual é a minha força de vendas, ou a quantidade, o volume que eu pretendo vender, evidentemente que não terá possibilidade de eu discorrer sobre os outros orçamentos. Então, ponto 1, orçamento de vendas, ele é fundamental. Se eu não sei o quanto eu quero vender, dificilmente eu vou saber planejar as demais estruturas. Já o segundo modelo, né, esse modelinho onde vocês estão vendo aqui, uma maquininha, né, é o orçamento de produção. E o orçamento de produção, ele está muito atrelado, né, ao volume de vendas, né, quantitativamente e qualitativamente, ele está ligado ao volume de vendas. E um detalhe imprescindível, ele vai levar em consideração o grande norte da organização, que é o custo. Por quê? Porque ele vai estar envolvendo a questão da matéria-prima, a questão de mão de obra direta, a questão dos custos indiretos de produção. Tá? Então, ele vai fazer, de certa maneira, né, o grande aporte, ele vai ter o grande tanque de combustível para que a gente possa dar sequência para o orçamento de capital, que aí sim envolve as despesas com equipamento, com máquina, né, com as edificações, com os aluguéis, né, aquilo que vai, de certa maneira, compor a capacidade produtiva, né, os investimentos que nós vamos ter e assim por diante. Então, orçamento de vendas é o ponto-chave, entende? É a pedra fundamental, né, do meu planejamento. Orçamento de produção me diz todo o norte de como vou planejar a minha organização. O orçamento de capital está muito baseado na infraestrutura, né, da empresa para que a coisa funcione. O orçamento de caixa, por sua vez, ele vai estar descrevendo, né, quais são os aportes de capital, as aplicações, né, de fundos que visam, de certa forma, a expansão da empresa, da atividade da empresa no médio e no longo prazo. Tá? Para mim faz muito sentido trabalhar com esses quatro
esses 4 tipos de orçamento, né? O orçamento de vendas, orçamento de produção, orçamento de capital e orçamento de caixa. Percebam vocês que cria uma certa lógica, né, dentro da gestão, analisar de maneira catedrática, né, e fracionada cada condição dessa em específico. Tá? Isso tudo faz com que a gente consiga, de certa maneira, criar as projeções e as análises das demonstrações contábeis a partir desses orçamentos. Né? Ou seja, todas as demonstrações financeiras, elas são dados numéricos, né, que elas possibilitam que a administração, fazendo aquele link lá com o início da aula, né, que a administração, através da sua cultura de ter, né, sistemas e projetos implantados, cultura de ter processo metodologicamente desenhado, né, a cultura, né, o processo e as pessoas enganjadas, as pessoas envolvidas nesse processo, né, fazendo com que as pessoas passem de uma condição neutra dentro do processo a uma condição desperta dentro do processo, ou seja, participando, tomando decisões, né, e verificando se tudo aquilo que foi planejado está caminhando para um rumo certo. Ou seja, eu tenho um orçamento que é como se fosse uma lente que eu consigo melhorar, né, a minha questão empresarial a partir dessa visualização. Então, é a competência que eu tenho, através dessa ferramenta, de enxergar a empresa por um período de tempo, né? Que esse período de tempo nós adotamos geralmente como um ano, né? Um exercício, tá? Mas lembre-se, um ano que ele é começado a ser planejado a partir do último trimestre do exercício anterior. Então, nós estamos falando em começar a fazer o orçamento em setembro, né, para o ano seguinte, tá certo? Vejam um exemplo aqui. Esse exemplo é especificamente sobre o orçamento de produção, tá? Que eu acredito ser eu coloquei para vocês aqui como dos 4 pilares, o segundo pilar dos orçamentos, segundo tipo de orçamento, mas ele é o que me traz mais características nesse momento para exemplificar para vocês aqui. Tá? Então, o orçamento de produção ele tem esse grande objetivo, atender a demanda prevista no orçamento de vendas. Tá? E aí ele entra a questão da política de estoque, né, que a empresa adota, envolve a elaboração do orçamento de matéria-prima, né, as capacidades de produção da própria empresa, custos diretos, tá, e indiretos do processo de produção. Tá? E para exemplificar um pouquinho melhor, vejam esse exemplo aqui, que eu vou convidar vocês a pensarem um pouquinho. Tá? A companhia inicial, que é o nosso exemplo aqui, está elaborando o exercício por período de um ano e possui, né, os dados que estão aqui abaixo, né, calculados evidentemente sobre a projeção de vendas, né, dentro de um determinado produto. Observem comigo agora aqui que vocês têm algumas informações aqui que são muito relevantes. Ó. Percebam que aqui nós temos vendas mensais. Então a empresa acredita que terá vendas mensais da ordem de 1.500 unidades. Tá? Ela terá uma receita bruta de vendas unitária de R$80 por unidade. Então esse é o meu preço, né? Eu tenho aqui 27,25% que são os impostos. Tá? Eu pretendo ter produto acabado 1.400 unidades. O valor unitário bruto com compra de material de R$ 32 reais. Impostos e contribuições recuperáveis, né, 27,25, ou seja, aquilo que eu posso recuperar depois, né? Custos indiretos, então tem um total de custos diretos, isso aqui é para o ano, evidentemente, né? R$ 93.412 reais. Os custos indiretos de fabricação, variável unitário, R$ 5,30. O tempo de produção, que é imprescindível aqui para nós calcularmos o orçamento de produção,
de 12 minutos, né, por unidade, a taxa de hora de mão de obra 11,40 e os estoques iniciais não existem. Tá? Então, o que eu quero saber aqui? Eu quero saber qual que é o meu orçamento, né, de produção para o exercício seguinte. Então, o que eu quero, né, responder com isso tudo? Tá? Eu vou colocar um vídeo aqui onde vocês terão a solução. Tá? E eu quero, com esse vídeo, responder o seguinte. Após fazer todos os cálculos, pelo método de custeio por absorção, qual desses números está correto? Né? Qual desses números vai ser o total do custo de produção? 120 mil para o exercício, 495, 451, 102 ou 692. Tá? Qual que é a resposta que eu tenho? Tendo como base essa tela, entende? Agora vocês vão assistir um vídeo, tá? Onde o professor vai explicar certinho para vocês ali sobre esse exercício e vocês entenderão de maneira muito clara, tá? De maneira muito objetiva, aonde esse orçamento de produção nos deixa dentro do planejamento, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo, tá? E depois nós retornamos aqui para fazer o fechamento desse nosso conteúdo, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha agora nessa resolução desse problema aqui específico, tá bom? Então, tendo em vista o que é um orçamento, né, como eu falei de uma forma bastante macro, vamos resolver a questão aqui sobre orçamento com foco em produção. Então, o exercício ele nos traz bastante informações. Então, vamos dar uma olhadinha nas informações, nos dados. Ele nos diz que as vendas mensais dessa empresa é de 1.500 unidades, tá? Nós estamos fazendo o orçamento anual, ok? Então, eu sei que eu vou vender, ou eu tenho uma estimativa de venda de 1.500 peças todos os meses, ao longo dos próximos 12 meses. Ok? Nós também estimamos que o preço de venda desses nossos produtos vai ser de R$80. Então nós vamos vender 1.500 peças, cada uma a R$80. Maravilha. Impostos e contribuições sobre essas vendas. Alíquota de 27,25%. O estoque final de produto acabado, 1.400 peças. Então perceba, nós vamos vender 1.500 peças todos os meses, nos próximos 12 meses, e lá no final do ano, precisa sobrar 1.400 peças no estoque. Tá? Com base nessas informações de quantidade vendida e de estoque final, eu consigo estimar qual vai ser a minha produção em termos quantitativos. Quantas peças eu preciso produzir no próximo ano para que eu atenda essa demanda de 1.500 peças por mês e que ainda sobre lá no final do ano, né, em dezembro, 1.400 peças no meu estoque. Ok? Então, essa informação bastante relevante. Maravilha. Nós temos aqui um valor de compra de matéria-prima de R$32. E sobre esse valor, nós temos impostos e contribuições recuperáveis de 27,25%. Ok? Custos indiretos de fabricação fixos totais para o período, 93.412. Lembrando que custo fixo, né, são aqueles custos que independem da quantidade total produzida. Você vai ter esse custo independente de você produzir 1.000 peças, 2.000, 100.000, não produzir nada, ok? CIF variável unitário de R$ 5,30. Todo custo variável, ele oscila em relação à quantidade total produzida, tá bom? Então você vê que para fazer um exercício desse de orçamento, você também precisa ter bons conceitos de custos, tá? Te convido a assistir aí no meu canal as aulas de custo, onde eu mostro desde a base, tá, até a parte um pouco mais avançada. Tempo necessário para fabricar uma peça, 12 minutos. Então você vê a importância aqui da fábrica participar do orçamento. Ele que vai mostrar para a gente isso, tá? Outro ponto importante da fábrica.
Não adianta o comercial estimar a venda de 1.500 peças todo mês se minha fábrica, de repente, não tem capacidade produtiva para isso. Tá? Então tem que ser um trabalho com bastante sinergia aí entre os departamentos. O valor da mão de obra direta, né, o salário da pessoa, do operador que produz esse produto é de R$ 11,40 por hora. E estoques iniciais nesse exercício, eles não existiam, tá? Então estoque inicial, zero, tá? Qual é a proposta do exercício? Ele quer saber, nesse orçamento do próximo período, dos próximos 12 meses, quanto vai custar a minha produção, quanto vai custar a minha fábrica, ok? Então vamos começar a resolver isso aqui, ó. Com base nesse monte de informação, vamos buscar, vamos pensar aquilo que envolve produção, beleza? Então, primeiro passo, quantas peças eu preciso fabricar? Olha, Rogério, a estimativa mensal é de 1.500 unidades, ok? Se nós estamos trabalhando no orçamento anual, se eu multiplicar isso aqui por 12, são 12 meses, eu chego numa quantidade anual de 1.500 vezes 12, 18 mil peças. 18 mil unidades. Ok? Então eu vou ter que produzir 18 mil unidades. Se você produzir 18 mil unidades, você vai atender o seu comercial, a venda. Tá? Só que ele deu uma outra informação relevante. Qual foi? Precisa sobrar no final do período 1.400 peças. Então essas 1.400, elas não serão vendidas, porém serão produzidas. Não serão vendidas nesse período, tá? Posteriormente, sim. Tem que sobrar 1.400. Então eu tenho que fabricar as 18 mais 1.400, que é o meu estoque final. Logo, eu sei que minha capacidade aqui, ou minha necessidade de produção para o próximo ano, vai ser de 19.400 peças. Bom, já sei quanto eu preciso produzir em números de peças. Agora eu preciso saber quanto vai custar a produção dessas 19.400 peças. Então, quanto vai custar? Então agora aqui eu vou ter que pensar tudo que está relacionado a custo. Tá bom? Então, fazendo um paralelo aqui. O que envolve o custo de um produto? Tá? Basicamente, ó, matéria-prima, porque sem matéria-prima eu não consigo produzir. Matéria-prima é ingrediente, beleza? Eu preciso da mão de obra, então eu preciso de alguém que vai pegar essa matéria-prima, manuseá-la para transformá-la no meu produto final. E eu preciso dos custos indiretos de fabricação, os outros custos que envolvem essa produção. Eu também não consigo produzir só com matéria-prima e mão de obra. Eu preciso de máquina, então a depreciação dessa máquina vai estar dentro aqui dos CIFs, o aluguel que eu pago, né, no espaço físico da minha fábrica, da energia elétrica que eu consumo na minha produção, da água, enfim, de outros custos indiretos, mas que fazem parte do meu processo produtivo. Então perceba, a composição do custo de um produto, ele basicamente ocorre com essas variáveis, matéria-prima, mão de obra direta e CIFs. Ok? Maravilha. Sabendo disso, eu vou buscar no enunciado esses dados. Matéria-prima. Foi mencionado para a gente que a nossa empresa compra matéria-prima ao valor de R$ 32,00 a unidade. Maravilha. R$ 32,00. Então esse valor é o valor bruto, é o valor que a gente paga ao fornecedor. Só que nós temos aqui a recuperação de impostos sobre essa compra, no percentual de 27,25%. O que isso significa, Rogério? Que dentro desses R$ 32,00 tem 27,25% de imposto
e contribuição que eu vou conseguir recuperar. Se eu vou conseguir recuperar, eu não posso deixá-lo como parte integrante do meu custo. Eu tenho que separar esses impostos do custo da matéria-prima. É o famoso imposto a recuperar, tá? Então, o que a gente faz aqui, ó? Dos R$ 32,00, 27,25% é R$ 8,72. Então, perceba, dos R$ 32,00, eu sei que tenho R$ 8,72 que eu recupero. Então, qual vai ser meu custo de matéria-prima? 32 menos esses 8,72, tá? Então, se a gente pegar 32 menos 8,72, nós vamos chegar aqui, ó, num custo de matéria-prima de 23,28. Essa informação aqui, ó, ela vai fazer parte desse ingrediente. Então, minha matéria-prima aqui, ó, é de 23,28. Beleza? Isso aí é o que você vai levar lá para sua ficha Cardex, né? Controle de estoque de matéria-prima, calcular pela média, enfim. Então, essa aqui é o valor de custo da matéria-prima. Tranquilo? Próximo variável, mão de obra direta. Poxa, Rogério, a empresa falou que paga para o operador da máquina R$ 11,40 por hora. Por hora. Só que para produzir uma peça, esse operador ele consome 12 minutos. Aqui, ó. Tá? Então nós precisamos quantificar quanto vale esses 12 minutos do operador. Tá? Porque nós vamos chegar aqui no custo da peça. Maravilha. Se 11,40 é o que eu pago por hora, se eu dividir isso aqui por 60 minutos, eu vou chegar no valor minuto. Quanto eu pago para esse operador por minuto? Então, 11,40 dividido por 60, nós pagamos 19 centavos por minuto. Maravilha! Se nós utilizamos 12 minutos para cada produto, é só multiplicar 19 centavos por 12 minutos. Nós vamos chegar aqui, quanto é que eu gasto de mão de obra direta para fabricar uma peça? Então tá lá, 19 centavos vezes 12. Nós gastamos R$ 2,28. Ok? Então, mão de obra direta por peça, R$ 2,28. Beleza? Maravilha. Outra informação de custo, os CIFs que eu falei, tá? E aqui ele te deu um CIF variável unitário. Então, por peça, você gasta de CIF R$ 5,30. Então, só eu aplicar aqui, ó, o 5,30. Eu vou colocar CIF variável, 5,30 por peça. Tranquilo? E o outro CIF que ele menciona são os CIFs fixos totais. Quanto eu gasto de CIF total no período de um ano? 93.412. Beleza? Eu vou usar? Vou usar. Mas antes de usar os 93, vamos fechar a conta aqui de quanto vai custar cada peça produzida. Se você pegar os 23,28 de matéria-prima, mais os 2,28 da mão de obra direta e mais os 5,30 de CIF variável unitário, você tem um custo aqui por peça de R$ 30,86. Ok? Por peça. R$ 30,86. Maravilha. Quantas peças nós vamos produzir nesse orçamento anual? 19.400. Aproveitar aqui, ó. 19.400. Quanto custa cada peça produzida? Os 30,86. Então, o que eu faço? Multiplico isso aqui por 30,86. E aí eu chego no custo dessa minha produção. Vezes 19.400. 598,684. Perceba que esse valor são todos os custos variáveis. Matéria-prima, mão de obra direta e CIF variável.
tá? E agora eu vou fechar a conta com quem? Com os CIFs fixos. Fixos. Que no enunciado ele mencionou lá 93.412. Por que eu separei aqui os gastos variáveis dos fixos? Como eu falei no início, o fixo, você produzindo uma peça, duas, 19.400, 100 mil peças, vai ser sempre fixo, tá? É como se você começasse aquele mês ou aquele período sabendo que você vai ter que gastar os 93.412. Mas ele faz parte, sim, integrante do custo total. Maravilha. 598.684 mais os 93.412, nós vamos chegar num custo total de produção do ano de 692.096. Ok? Então, a produção do nosso próximo ano, do nosso próximo período, do período que nós estamos orçando, vai custar para a nossa empresa 692.096. Então, perceberam a explicação, né, do nosso colega ali, de maneira muito didática, né? Estava pronta a explicação, né? Eu utilizei daquilo para resolver esse problema. Percebam que o problema, como um todo, ele só apresenta uma fração do orçamento anual. Nós estamos falando apenas do orçamento de produção, tá? E nesse orçamento de produção, nós chegamos a um resultado, certo? Qual foi o resultado que nós chegamos? Tá? Vamos lá ver. Vocês lembram qual foi o resultado que nós chegamos? O resultado que nós chegamos lá, né, do valor do orçamento anual de produção de 692 mil reais, tá certo? Então, percebam que todo esse mecanismo, né, que nós utilizamos ali, nos leva a fazer uma parte desse processo, tá ok? Muito bem, então, ficou claro para vocês? Espero que sim, tá? Então, sobre o orçamento da aula de hoje, seria isso. Sobre o nosso software, a gente vai fazer um pouquinho diferente a nossa mecânica da aula de hoje, tá? As outras aulas eu expliquei, né, tentei ser o mais detalhista possível em todos os tópicos. Eu vou jogar a bola para vocês agora, para vocês na próxima semana trabalharem, e na próxima semana vocês irão emitir para mim, né, um relatório e enviarão por e-mail, tá certo? Como que isso vai acontecer? Então, eu vou acessar aqui a minha base, tá? Aqui. Então, o que vocês veem aqui? O que eu estou com o meu plano aqui já aberto, o meu plano de negócio. Aqui já tem as etapas que nós preenchemos, tá? E a aula de hoje cabe a nós desenvolver uma estrutura de raciocínio para o plano operacional, para o nosso negócio, evidentemente. Então, a primeira página aqui, né, a primeira etapa vai ser sobre o layout. O layout é o arranjo físico, é do estabelecimento. Vocês podem, e aí usem da criatividade, incluam uma imagem aqui, façam um desenho, façam, né, um GIF aí, um desenho, um print da tela, depois recorta e cola, né? Se você vai fazer no escritório, um modelinho, você pode até conseguir imagens da internet, você pode desenhar no Word, enfim, eu quero aqui a imagem, tá? O layout é o esquema, né? Como que a empresa está, como que os móveis, como que existe a disposição de toda a estrutura da empresa, certo? Essa aula, né, ou essa etapa, vocês vão utilizar dos ícones de ajuda aqui para tirarem as dúvidas de vocês quando elas surgirem, tá certo? Então, layout, capacidade instalada, né, vocês vão estudar e preencher os quadrantes, processos operacionais e a necessidade de pessoal, tá certo? Então, para cada uma dessas etapas, vocês vão estar identificando. É evidente que aqui, na necessidade de pessoal, vai exigir um pouquinho mais de atenção de vocês, porque vocês vão ter que desenhar, de certa forma, qual é o quadro, né, de operacional da empresa. Quem são as pessoas, né, o que elas fazem e assim por diante. Então, vocês vão vir aqui incluir,
né? Vão dar um cargo para a pessoa, né? Um cargo / função, tá? E vão fazer a qualificação necessária aqui para cada uma das pessoas que vocês irão contratar futuramente, tá ok? Além disso, presta bem atenção. Além disso, o que eu preciso que vocês façam, tá? Depois que vocês completarem essa estrutura aqui, vocês vão clicar nesse ícone aqui, tá? E aqui vocês vão gerar um PDF, tá? Então presta atenção, vocês vão gerar um PDF depois que vocês preencherem o plano operacional. Quando vocês gerarem o PDF, ele vai pedir para vocês aonde vocês querem salvar o PDF. Aí vocês salvam aí no material de vocês. Esse PDF, ele vai ficar da seguinte maneira, tá? Ele vai ficar dessa maneira aqui, tá? Então ele vai ser um documento, ele vai gerar um documento de 20 páginas, no meu caso aqui. Observe que aqui tem o nome da empresa que eu criei anteriormente, lá no início. Aqui vocês têm os dados, né? Quem elaborou, qual foi a data da criação, a data da modificação. Observem aqui essas informações. Então, quem demorou, quem ainda não começou, pessoal, tudo isso, né? Depois eu vou considerar no momento de elaborar uma nota final para vocês, tá certo? Tá aqui a data que eu estou gerando esse relatório, tá? 20/5, tá certo? E aqui tem o tipo da empresa, tem aqui toda a descrição do sumário executivo, né? Percebam que não tem ainda o resumo, porque falta algumas informações que não foram preenchidas lá no próprio software, tá? E aqui vem demonstrando para mim tudo o que vocês já fizeram, tá? Tudo o que foi feito. Então, o que eu vou estar analisando nessa primeira etapa que eu estou solicitando a vocês? Eu vou analisar aquilo que vocês fizeram até esse item 4, plano operacional, tá certo? Então, lembrem que vocês têm essa atividade para me entregar. Eu vou até fazer uma anotação aqui nos meus rascunhos, tá? Para pedir para vocês, vou fazer um Word e vou postar lá como atividade, onde vocês terão essa descrição do que eu preciso. Então, eu preciso que vocês postem para mim esse documento, né? Esse documento que é gerado pelo sistema dentro do nosso ambiente Moodle, acredito que não dê. Nós vamos ter que, eu vou ver bem certinho onde vocês vão me enviar. Mas o que interessa agora é saber que vocês têm que fazer o preenchimento do plano de negócio até o plano operacional, que é o que vocês têm como missão essa semana, tá? E até a próxima semana vocês deverão me entregar isso. No documento em anexo, né, no material complementar, observe lá que na atividade, vai estar lá atividade complementar. Na atividade complementar vai ter apenas um documento em Word explicando para vocês aonde vocês irão encaminhar para mim esse plano de negócio, tá certo? Beleza? Ficou claro para vocês? Muito bem, tá? Então, a atividade do software será essa semana, tá bom? Bom, chegamos então ao final de mais uma aula, tá? Vencemos essa etapa e na próxima aula nós iremos falar sobre orçamento base zero. A próxima aula, então, fica como data limite para vocês me entregarem até às 19 horas do dia 29, enviarem para mim, anexarem no sistema. Depois vocês verão lá como que vai ser feito, né, o relatório daquilo que vocês construíram lá no nosso software, tá certo? Bom, muito obrigado pela atenção de todos, né? Um ótimo final de semana para vocês. Qualquer dúvida me coloco mais uma vez à disposição, tá? E nos vemos aí no próximo encontro, tá ok? Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.